Salve, salve, minha gente queridíssima. Que honra, que alegria estar aqui com vocês novamente. Como andam os estudos? Estão revisando a matéria? Eu quero saber também se o caderno está aí do lado direito para as anotações, se a Constituição está do lado esquerdo, que é o lado do coração. Seu sorriso está enfeitando aí esse rosto bonito, atraindo as boas e necessárias energias. E é claro, né, se os celulares também estão fora do nosso campo de visão. Tudo certo? Maravilha. Quero aproveitar esse início de aula para compartilhar uma cocadinha, para adoçar a sua manhã de estudo, a sua tarde, a sua noite. E se por acaso você é da turma da madrugada, cocadinhas em dobro aí. Vai dar tudo certo. Minha gente, na aula de hoje nós vamos fechar a nacionalidade e, em seguida, vamos tratar dos direitos políticos. Me acompanhe. Na aula anterior, nós conversamos sobre os brasileiros naturalizados e a hipótese de naturalização com base na linha A do artigo 12, inciso 2, que diz: serão brasileiros naturalizados os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de países de língua portuguesa, apenas residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral. Bem, eu disse a vocês que essa naturalização ela é chamada A naturalização ela é chamada de ordinária e o ato que concede a naturalização é um ato discricionário. Ou seja, ainda que preenchidos os requisitos, é possível que o estrangeiro não tenha, né, a naturalização concedida. Vimos também que aos estrangeiros originários de países de língua portuguesa, o Constituinte facilitou a aquisição de nacionalidade, porque, vejam, se exige aos originários desses países apenas a residência por um ano ininterrupto no Brasil e a idoneidade moral. Os demais estrangeiros precisam preencher os requisitos previstos na lei de imigração. E como vimos, a lei exige que os estrangeiros tenham no mínimo 4 anos, não é, de residência no Brasil, além de outros requisitos que estão previstos na norma. Bem, aí nós vamos partir para a linha B. Antes disso, só uma observação ainda nessa linha A respeito da lei de imigração, que normalmente, pessoal, não é cobrada em constitucional, tá? É uma lei explorada, eventualmente, em direito internacional, mas em constitucional, não. Nós somos, via de regra, exigidos no exame de ordem sobre esse ponto da nacionalidade a respeito das normas constitucionais, não é? Então, só confirmando, o artigo 65 da Lei de Imigração, quando se refere à naturalização ordinária para os estrangeiros não originários de países de língua portuguesa, menciona a capacidade civil, a residência em território nacional pelo prazo mínimo de 4 anos, comunicar-se em língua portuguesa, ou seja, uma série de requisitos que não são exigidos aos originários de países de língua portuguesa. Bem, aí a linha B do artigo 12, inciso 2, diz: são também brasileiros naturalizados os estrangeiros de qualquer nacionalidade residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram
a nacionalidade brasileira. Essa naturalização aqui, ela é chamada de naturalização extraordinária ou quinzenária. E o ato governamental aqui envolvido é um ato vinculado, ou seja, satisfeitos os requisitos, o estrangeiro tem o direito público subjetivo à naturalização. E aqui os requisitos, não é? Os estrangeiros de qualquer nacionalidade residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal. Então, prestem bastante atenção aqui. Eu costumo dizer que essa é uma hipótese de naturalização para o estrangeiro que veio morar aqui no Brasil e foi ficando, não é? O tempo passando, 5, 10, 15, 20 anos, e um dia ele decide, eu quero me naturalizar. Então, se ele não tiver condenação penal e requerer a nacionalidade brasileira, ele terá direito, sim, à naturalização. Mas, Flávia, qual é a diferença entre essa naturalização extraordinária da linha B e a naturalização ordinária da linha A para os estrangeiros não originários de países de língua portuguesa? Os requisitos, não é? Normalmente o estrangeiro que está com pressa na naturalização, ao preencher os requisitos da linha A, combinados com a lei de imigração, ele já vai fazer o pedido de naturalização. Essa linha B, ela demanda, não é, mais de 15 anos no Brasil, ou seja, é o estrangeiro que realmente, como eu disse, que não está com pressa, né? O tempo passou e ele um dia disse, eu quero me tornar brasileiro. Então, os requisitos, não é, são distintos entre a linha A e a linha B. Turma, agora vamos nós. Perda de nacionalidade. Essas hipóteses que iremos tratar agora do artigo 12, parágrafo 4º, incisos 1 e 2, são hipóteses taxativas. Não podem ser ampliadas por legislação infraconstitucional. São hipóteses taxativas que não podem ser ampliadas por legislação infraconstitucional. E o brasileiro nato, ele pode perder a nacionalidade brasileira? Sim, já já a gente vai ver isso. Primeiro, o parágrafo 4º afirma: será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que 1. Tiver cancelada sua naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Bem, prestem bastante atenção. Essa é uma perda que só vale para o brasileiro naturalizado. Afinal de contas, é somente ele que pode ter cancelado a sua naturalização, porque foi quem um dia se naturalizou, não é? Então, a hipótese de perda de nacionalidade do 12, parágrafo 4º, inciso 1º, se restringe ao brasileiro ou à brasileira naturalizada. Depois, o texto diz, por sentença judicial. Então, a perda aqui, minha gente, ela é declarada, não é, por decisão judicial e não administrativa. Ô, Flávia, e onde é que tramita esse pedido de cancelamento de naturalização e quem faz? Bem, é o Ministério Público que irá fazer o pedido de cancelamento de naturalização e esse pedido tramita perante a Justiça Federal de primeiro grau, na forma do artigo 109, inciso 10 da Constituição. Então, turma, 109
Inciso 10, temos aqui hipótese de perda por decisão judicial. Depois, e o motivo, né, dessa declaração de perda? Bem, o motivo é a atividade nociva ao interesse nacional. O motivo é esse. O brasileiro naturalizado praticou uma atividade nociva ao interesse do país. Flávia, tem um rol taxativo dessas atividades? Não. Mas o tráfico, com certeza, o terrorismo. Me lembro de um caso que tramitou na seção judiciária de São Paulo, envolvendo uma brasileira naturalizada de origem chinesa, que funcionava no Brasil como a ponte, né, entre a China e o país, para trazer de lá chineses que vinham trabalhar aqui como escravos, minha gente. Se fazia uma propaganda de que as condições seriam maravilhosas de trabalho, salários, não é, dignos, e quando eles chegavam aqui, verificavam que trabalhavam como escravos. E aí o que aconteceu? Foi proposta uma ação de cancelamento de naturalização em face dessa brasileira naturalizada de origem chinesa e, ao final, foi decretada judicialmente a perda de sua nacionalidade pela prática, não é, de atividade nociva ao interesse nacional. Atenção a um detalhe, essa perda ela é chamada, turma, de perda sanção ou ainda perda punição. Perda sanção ou perda punição. E uma vez declarada a perda judicialmente, o ex-brasileiro, a ex-brasileira não poderá readquirir a nacionalidade por um processo administrativo. Essa reaquisição ela só é feita por meio de uma ação rescisória, não é? Ou seja, se a perda foi judicial, a reaquisição também precisa ser judicial. No caso aqui, o êxito, por exemplo, em uma ação rescisória. Fez sentido? Muito bem. Depois, será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que, e aí a gente tem o inciso 2, adquirir outra nacionalidade, salvo nos casos de... Bem, aqui nós temos a hipótese de perda, chamada de perda mudança. Não há uma sanção, né? A perda é decorrente da mudança, não é, do brasileiro. Quem é que pode adquirir outra nacionalidade com base no artigo 12, parágrafo 4º, inciso 2? O brasileiro nato ou o brasileiro naturalizado. Então, nato ou naturalizado, né, poderá perder a nacionalidade em razão de, né, ter adquirido outra voluntariamente. Vou dar um exemplo. É o caso de um brasileiro que se muda para a Suíça. Não há nenhuma imposição do governo suíço para ele adquirir a nacionalidade local. Não há nenhuma condição de permanência relacionada à nacionalidade. Mas o brasileiro, lá na Suíça, ele decide, uma vez, né, preenchidos aí os requisitos para a naturalização, ele decide pleitear a naturalização suíça. E aí, nessa hipótese, o que vai acontecer? Uma vez concedida a nacionalidade, ele vai perder a nacionalidade brasileira. Ele vai preencher um documento perante o Ministério da Justiça, pedindo a declaração de perda da nacionalidade. Ou seja, adquiriu voluntariamente outra nacionalidade por um processo de naturalização, se abre mão da nacionalidade brasileira. Ô Flávia, então aqui nós estamos diante de uma decisão administrativa, isso, sem dúvidas, uma decisão administrativa.
e ele perde a nacionalidade de forma administrativa, e para readquirir a mesma coisa, turma. A perda ela é administrativa e a reaquisição ela é também pleiteada no plano administrativo perante o Ministério da Justiça. Mas, Flávia, tem tanta gente que possui mais de uma nacionalidade. Como isso é possível? Observem que o inciso 2 desse artigo 12, parágrafo 4º, diz que será declarada a perda de nacionalidade daquele que adquirir outra nacionalidade, salvo nos casos, ou seja, nessas hipóteses, é possível a convivência da nacionalidade brasileira com uma nacionalidade estrangeira. Olha aqui. Salvo nos casos de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira. Isso não é tão incomum. É o caso de um filho de italiano que nasce no Brasil. Ao nascer, né, ele vai ser reconhecido nacional originário brasileiro pelo critério do ius soli e nacional originário italiano pelo critério do ius sanguinis. É um filho de um espanhol que nasce também no Brasil, ou seja, ao nascer, nós temos aí o reconhecimento de mais uma nacionalidade originária por lei estrangeira. O Brasil, né, permite essa convivência entre a nacionalidade brasileira e a outra nacionalidade originária estrangeira. Perfeito. Ou ainda, se o brasileiro simplesmente teve a imposição, né, sofreu a imposição de naturalização por norma estrangeira, como condição para permanência em seu território, ou ainda para o exercício de direitos civis, casamento, trabalho, recebimento de herança. Imaginemos que o brasileiro foi morar na Bélgica, e aí o governo belga obrigou que o brasileiro naturalizado, que o brasileiro se tornasse também belga, para que pudesse permanecer na Bélgica, não é? Interessa se o brasileiro naturalizado ou nato. Houve imposição da naturalização belga como condição, né, de permanência do brasileiro na Bélgica. Nesse caso, o brasileiro pode adquirir a nacionalidade belga, mas não vai deixar de ser brasileiro. Ou então, né, como é muito comum, um clube de futebol europeu resolve contratar um brasileiro para jogar no seu time. Como condição para exercício do trabalho, impõe a naturalização local. O brasileiro vai continuar sendo brasileiro e vai adquirir a nacionalidade que foi imposta como a condição de trabalho. Fez sentido, minha gente? De verdade, maravilha. Tem algum tempo que circulou nas redes sociais uma informação de que o Supremo teria autorizado a extradição de uma brasileira nata. E aí todo mundo, Flávio, mas brasileiro nato não pode ser extraditado, não é isso? Sim, exatamente. Não houve uma mudança de decisão, não. Nem tudo que a gente lê, né, espalhado aí nas redes sociais, traz a notícia completa ou correta. O Supremo não autorizou extradição nenhuma de brasileira nata. Vou contar resumidamente o que aconteceu. Uma brasileira se mudou para os Estados Unidos, uma brasileira nata, se mudou para os Estados Unidos. Lá casou, conseguiu o green card, né, um documento de permanência legal, né, nos Estados Unidos. Só que ela decidiu se naturalizar voluntariamente norte-americana. Então, não houve imposição, mas ela decidiu se naturalizar norte-americana. Nesse momento da naturalização sem
não é, nenhum tipo de imposição, ela abriu mão da nacionalidade brasileira, que foi justamente o que vimos aqui, não é, no artigo 12, parágrafo 4º, inciso 2. Muito bem, mas parece que ela depois matou o marido e veio, acho que no mesmo dia, no dia seguinte, para o Brasil. E aqui no Brasil, ela entrou com um pedido de reaquisição de nacionalidade, a nacionalidade que ela já não tinha mais quando adquiriu, né, a norte-americana, com o objetivo nítido de fugir do processo de extradição. Por quê? Os Estados Unidos já tinham, né, mandado o pedido de extradição para que ela respondesse em solo americano. O Ministério da Justiça negou o pedido de requisição de nacionalidade porque entendeu que, naquele caso, o pedido só estava sendo feito por conta da extradição que já, né, se avizinhava. Bem, ela impetra um mandado de segurança em face dessa negativa do Ministério e o caso inicialmente vai para o STJ, depois o Supremo puxa, porque, como havia pedido de extradição e quem faz o julgamento do pedido de extradição é o Supremo, o caso foi parar no STF. E o que o Supremo disse? Não, ela não pode readquirir a nacionalidade brasileira. Então, a extradição pode acontecer. Mas não foi um caso em que a extradição ela teve como, não é, sujeito brasileiro nato, não. A moça não era mais brasileira nata. Em condições normais, o ex-brasileiro que perde a nacionalidade administrativamente, ele pode readquiri-la também administrativamente, tá certo? Só que nesse caso, a gente tinha aí a situação do homicídio e não foi deferido o pedido de reaquisição de nacionalidade. Vejam aqui, brasileira, naturalizada, americana. Acusação de homicídio no exterior. Fuga para o Brasil. Perda de nacionalidade em procedimento administrativo regular lá nos Estados Unidos. Hipótese constitucionalmente prevista. Não ocorrência de ilegalidade ou abuso de poder. A Constituição, ao cuidar da perda da nacionalidade brasileira, estabelece duas hipóteses: o cancelamento judicial da naturalização, né, do 12, parágrafo 4º, inciso 1, e a aquisição de outra nacionalidade. Nessa última hipótese, a nacionalidade brasileira só não será perdida em duas situações que constituem exceção à regra, como a gente acabou de ver, né? Olha aí, minha gente, no caso sob exame, a situação da impetrante não se subsume a qualquer das exceções constitucionalmente previstas para aquisição de outra nacionalidade, sem perda da nacionalidade brasileira. Fez sentido, minha gente? De verdade? Muito bem. Então, agora nós vamos começar a conversar sobre os direitos políticos. Vimos na aula passada que a nacionalidade ela não se confunde com os direitos políticos, que nem todo nacional, ou seja, nem todo brasileiro, é cidadão, ou seja, é eleitor, está em gozo dos seus direitos políticos. Mas que a regra é a de que o cidadão seja antes nacional, salvo naquela hipótese que a gente conversou sobre o português equiparado, né? Uma situação bem singular. Bem, a Constituição diz, lá no artigo 1º, parágrafo único, que todo poder emana do povo, que o exercerá por meio dos seus representantes eleitos ou diretamente segundo a Constituição. Então, daqui nós temos o seguinte: o princípio democrático. Numa democracia, o poder está nas mãos
do povo, ou seja, a soberania ela é popular e as manifestações da soberania popular, as manifestações, não é, da democracia, são realizadas por meio dos direitos políticos. Então vejam, a democracia ela é instrumentalizada por meio dos direitos políticos, nessa análise, nesse recorte que estamos aqui fazendo. E qual é o modelo democrático adotado pela Constituição de 88? Nós temos aí claramente uma democracia chamada de participativa, ou ainda de semidireta ou semi-indireta. Por quê? Ela mistura elementos de representação com elementos de manifestação direta, né, por parte dos cidadãos. Então, turma, temos aqui uma democracia participativa e os direitos políticos instrumentalizam. Os direitos políticos, eles realizam esse princípio democrático. Está até aqui, né? O artigo 1º, parágrafo único da nossa Constituição. Vejam que a manifestação de poder ela é feita por meio dos representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição. Prestem bastante atenção. Nós temos várias manifestações de direitos políticos chamados de positivos, ou seja, situações em que o cidadão participa da formação da vontade nacional. Esses direitos políticos positivos, eles são divididos entre ativos e passivos. Nós vamos trabalhar com eles daqui a pouquinho. Mas antes disso, todo mundo sabe o que é sufrágio, que é outra expressão relacionada a direitos políticos? O sufrágio é a essência dos direitos políticos. É o direito público subjetivo de manifestação, né, popular. Esse sufrágio não se resume ao direito de votar nem no de ser eleito. Todas as manifestações do cidadão, ativas e passivas, são manifestações do sufrágio. No Brasil, o sufrágio já foi censitário, capacitário, até que, em 88, se tornou universal. O sufrágio é censitário quando a discriminação é pautada na renda das pessoas. Por exemplo, na Constituição de 1824, era preciso ter muitos réis, não é, para se candidatar. Mendigo não votava porque não tinha renda que comprovasse a importância, não é, do seu voto. O sufrágio também já foi capacitário. Vocês sabem que as mulheres não votavam nas constituições de 1824, nem na de 1891, porque se dizia que a política não era para as mulheres, elas não eram capacitadas, não é, a exercer os seus direitos políticos. A primeira Constituição a consagrar o voto feminino foi a de 1934, para vocês terem uma ideia. Então, já foi censitário, já foi capacitário, e em 1988, o artigo 14, caput da Constituição, menciona que, finalmente, o sufrágio é universal. Com isso, é importante destacarmos que não significa que todos podem exercer exatamente o mesmo grau de manifestações políticas. Não, 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 não. O sufrágio universal, ele traz em si também uma série de requisitos que a gente vai trabalhar. O analfabeto, ele pode votar, mas não pode ser eleito para nenhum cargo eletivo, já que a nossa administração pública é formal e escrita, não é? Então, no próximo bloco, nós vamos desenvolver essas manifestações políticas positivas, as manifestações do sufrágio. Até logo mais.